Bom, pessoal, vamos lá. Muito boa noite, né? Boa noite aí para quem está entrando, boa noite novamente para quem já estava aí um tempinho. A gente só aguardou das 7 horas para o pessoal conseguir entrar na palestra, tá? Gente, sou professora Milena, de eletrônica. Vou ter hoje o prazer de mediar uma palestra da professora Elidiane. A professora Elidiane foi colaboradora da ETERJ durante 13 anos e a parceria continuou, graças a Deus, né? A parceria continuou. Elidiane é graduada em marketing, é licenciada em administração e tem MBA em gestão de pessoas. Então, seja muito bem-vinda, professora Elidiane. Boa noite a todos. Boa noite. Tenho muito prazer. Primeiro, eu queria agradecer a escola, né, ETERJ, pelo convite. Tenho muito prazer, sou muito fã da instituição, a que fiz parte um bom tempo. Vi que tem alguns colegas aí, queria agradecer Francisco, Alceni, alguns ex-alunos também, Carol, Cristiano. Os melhores hoje. Queria agradecer a presença de todos e dizer que eu fico muito honrada com o convite. Bom, mas eu vim aqui para matar um pouco a saudade, mas também para trabalhar um pouquinho e falar um pouco do que eu sei e gosto, né? Que é mercado de trabalho. Queria dividir com vocês. Então, hoje a gente está falando sobre mercado de trabalho e as redes sociais. Em função da pandemia, o que está acontecendo? Como é que virou o mundo? Como é que isso está influenciando no nosso mercado de trabalho? Como isso influencia a nossa entrada no mercado de trabalho, né? Porque era de um jeito, era tudo presencial, era vamos lá, né? A face a face. E hoje a gente está tendo que lutar, mudar, acompanhar essa mudança. A gente sempre teve, só que agora veio que meio que um trator, passando por cima de tudo e de todos, e a gente, bom, não dá para parar. Vamos ter que, todo mundo vai ter que se adaptar. E aí uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte, quando a gente fala de futuro no mercado de trabalho, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. O futuro é hoje. O futuro é agora. E no mercado de trabalho, é mais ainda, porque ao mesmo tempo que algumas profissões desaceleram, outras aceleram. Então, no mesmo tempo que algumas são extintas, outras aparecem numa velocidade incontrolável e que a gente não tem como questionar, como pensar muito, sabe? E com toda essa situação, com toda essa atípica, nessa situação atípica que nós estamos passando em função da pandemia da Covid-19, a transformação digital está com mais força, cada vez ganhando mais força, cada vez fazendo mais parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então, todo mundo teve que se adaptar a essa questão, né? E não tem jeito, não dá mais para voltar atrás. Então, a gente daqui só vai para frente. Então, tem coisas na nossa rotina, no nosso cotidiano hoje, que vão ficar, né? Que mudaram em função disso tudo, já vinham mudando, mas muito devagar. Na verdade, com a questão da pandemia, isso acelerou, né? E não vai mais voltar atrás, não vai mais sair da nossa vida. É muito forte, isso é muito forte, e tá aí. E o que acontece? Ou a gente se adequa, ou a gente se adequa. A gente não tem muita opção. Então, as entrevistas, que são segundo, né, é a segunda etapa de um processo de seleção, que eram feitas, né, são ainda feitas presencialmente, a grande maioria agora estão sendo feitas, sendo realizadas por videoconferência. Como a gente está fazendo aqui. A gente está aqui numa palestra, né, com quase 82 pessoas e online, cada um na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, no seu computador, e a gente está se comunicando. Eu estou passando aqui
a minha experiência para vocês e a gente tá se vendo, né? Vocês estão vendo o que eu estou projetando, vocês estão me vendo, eu não vejo todos, mas vejo alguns, e a gente está seguindo, e é por aí que vai. Isso não vai mais mudar. Então, se a gente levar em consideração que as redes sociais no Brasil têm uma influência monstro, né, muito maior do que em outros países, a gente não pode deixar de levar em consideração isso. E o mercado, a gente, né, no mercado de trabalho, não pode deixar de levar essa questão em consideração. As redes sociais, a questão da internet no nosso país é muito forte, né? Nós temos aí, eu vou passar daqui a pouco, vocês vão poder acompanhar, mas nós temos dados impressionantes do IBGE, da quantidade de tempo que nós brasileiros ficamos conectados, né? Da quantidade de tempo que nós brasileiros utilizamos redes sociais. E, obviamente, que a gente, eu falo do mercado de trabalho, eu falo da parte do recrutamento e seleção, mas isso serve para toda a esfera, toda a área profissional, né? Então, a gente vai ter que se conectar. Quem não sabe, tem que começar a aprender, né? Eu mesma, eu tive que aprender a mexer em muitas coisas, aprender a me atualizar em coisas que eu achava que eu podia esperar um pouco, coisas que eu achava que eu nunca ia conseguir, mas eu tive que falar, não, vamos embora, vamos tentar, porque se eu não fizer, vai vir outro, vai fazer, e já era. Então, a gente tem essa transformação digital muito forte na nossa rotina, na nossa cultura hoje em dia. E ela veio para quebrar mitos. Alguns mitos, né, que nós mesmos, nós tínhamos. Por exemplo, que o home office não funciona, né, que o trabalho em casa não funciona, que as aulas online não funcionam, né, como é que eu vou fazer um curso online? Como é que eu vou trabalhar online? Né? O funcionário que vai trabalhar online, ele não vai entregar o trabalho dele a tempo, né? De forma esperada, e ele não vai fazer isso, ele não vai entregar a quantidade, a produção que ele tinha que fazer. Enfim, uma série de situações. O que nós estamos vendo com isso? Que esse mito virou tendência. Ele já era uma tendência, né? E agora ele virou a nossa realidade. E o que ocorreu com isso tudo? Nós fomos provando esse mito. Isso foi caindo por terra. Porque a gente começou a provar que o home office funciona, sim. Que eu entrego até mais do que se eu tivesse presencial. Que a gente, às vezes, por estar num ambiente em casa mais tranquilo, né, você entrega muito mais, você trabalha muito mais. Agora estão surgindo pesquisas para ensinar a gente a trabalhar de casa, para ensinar a gente a diminuir o ritmo. Né? Por quê? Porque senão você, já estou em casa, rapidinho. E esse rapidinho você fica. Então, peraí, a gente já está tendo dados, a gente já está tendo pesquisas de que vamos desacelerar, calma. A gente tem que trabalhar em casa, a gente tem que entregar em casa, mas a gente tem que ter vida em casa. Né? A gente está vivendo uma situação atípica, mas a gente precisa estar conectado, mas a gente também precisa desligar. Olha só a que ponto nós estamos. Né? Nós vamos precisar aprender a se desconectar, a se desligar. Tá? Professora Milena, eu queria saber a sua opinião sobre o home office. Boa noite novamente. Estou falando besteira? Me corrija se eu estiver falando besteira. Não, não está falando besteira, não. Boa noite novamente ao pessoal. Como eu já disse, é um prazer estar nessa palestra com a professora Lidiane, com tantos colegas e tantos alunos, né? Em relação a tudo que você falou, Lidiane, a gente está vivendo uma era da nanotecnologia, né? Uma era em que
tudo praticamente ele engloba a tecnologia. Hoje a gente tem um avanço tecnológico gigantesco na área da medicina, a gente tem um avanço tecnológico que já existia, mas que aumentou mais ainda na área das indústrias, né, que é bastante o foco da ETERJ, e chegou aí no mercado de trabalho, que obviamente iria chegar, né, mas como você falou, foi tudo muito rápido. O que a gente está vivendo hoje, uma situação atípica, vai se tornar uma situação típica, né? Amanhã, depois de amanhã, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, as coisas tendem a se tornar totalmente home office, né? Os empregos, né? Os trabalhos, eles estão cada vez mais buscando aí, sendo obrigados a entrar nessa área da tecnologia. E é aquilo, tem a questão muito positiva, mas se a gente não souber trabalhar, ela pode trazer aí umas consequências negativas para a gente, né? Então, esse crescimento aí a gente tem que saber dosar, como você falou, né? A gente não pode acelerar muito, embora a gente teve que acelerar numa questão de tempo muito curta, sim, mas é sempre um ajudando o outro, é sempre a internet ela está repleta de conhecimento para que a gente sempre busque, para que a gente cresça aí cada vez mais nesse ramo da tecnologia. E é isso, a tecnologia ela não para, ela vai avançando cada vez mais e a gente tem que acompanhar ela, senão a gente acaba ficando para trás. Sim. Né? Então, eu acho sensacional, mas tem que ser dosado. Sim, tem que ser dosado, até por questões de saúde, né? Nossa, qualidade de vida. Tudo em excesso faz mal, né? Eu costumo falar que até o amor em excesso faz mal. O amor que é uma coisa sensacional, extraordinária, mas faz mal em excesso. Então, a gente tem que aprender a dosar. Essa questão da tecnologia, para nós, né, profissionais da área de recrutamento e seleção, ela tem muito... O nosso processo acelerou em relação a isso, a todo o período, né, de processo mesmo, de seleção, de recrutamento, mas a gente ganhou muita coisa, mas a gente perdeu muita coisa. Então, uma das coisas que eu tenho muita dificuldade no recrutamento, quem me conhece sabe que eu gosto de gente, eu gosto de contato, eu gosto de observar, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de sentir ali, né, as energias e vibrações das pessoas. E quando a gente faz esse processo via internet, né, via chat, Meet, sei lá o que for, eu perco um pouco disso. Eu não consigo olhar no olho, por mais que a pessoa esteja ali, esteja me vendo. Isso eu perco. E o que acontece com isso? É muito, né? A gente fica brincando hoje com... Parece que fica mais frio, né? A gente fica mais frio. Aquilo ali. E a gente fica brincando hoje no home office que você está arrumado daqui para cima. Na hora da reunião você está arrumado, né? Depois você está de pijama. Né? Isso é verdade. Quando você faz um processo de recrutamento e seleção, a criatura pode estar num ambiente totalmente arrumado, organizado aqui atrás. E o restante não dá, onde está focando ali a imagem, né? E aí eu perco essa observação, né? Eu perco a observação de saber se ele está nervoso ou não, se ele quer me falar mais coisas ou não. Porque isso tudo a gente avalia no gesto, a gente avalia no presencial. É óbvio que a gente está passando por uma situação que eu acho, a minha opinião bem pessoal, é que não vá, a era digital, ela não vai acabar com essa questão da entrevista presencial ainda. Mas eu não vou ter mais aquelas várias etapas presenciais. Então, se eu tinha 5 etapas presenciais, eu vou ter uma. Eu vou ter o grande final para eu fechar isso tudo. Vai reduzir uma boa parte, né? Eu vou reduzir uma boa parte das etapas presenciais. Mas, em compensação, eu vou ter um processo... Eu posso ter, né? A tendência que isso aconteça é que eu tenha um processo maior. Por quê? Porque eu diminuo o gasto do candidato e meu. Mas aí eu posso marcar com ele mais vezes. Então, a gente vai... e ao invés de eu marcar com ele presencial essa semana,
depois eu marco na outra semana, aí depois não, eu marco hoje, marco daqui a 2 dias, marco daqui a 3 dias, e eu faço mais etapas à distância, né? E deixo 1, 2 para o presencial. Por quê? Porque a gente ainda precisa sentir, a gente ainda precisa observar, né? Então, ela é mais assertiva, ela vai ser mais assertiva se eu conseguir juntar essas 2 situações, que é o uso da internet, que é o uso desse processo todo, com essa 1 ou 2 etapazinhas aí presenciais. Então, eu consigo, a tendência é que a gente consiga escolher o melhor candidato com esses recursos, com mais esses recursos, e eliminar mais rápido quem eu tenho que eliminar. Então, aí para o nosso lado é bom e ruim. Para o lado do candidato é bom e ruim. Porque eu elimino também mais rápido. Eu tenho menos chance de você, nós como candidato, né? Que eu estou aqui confusa, que uma hora eu sou do outro lado, outra hora eu sou do lado de cá. Mas no lugar dos candidatos, que eu também me coloco, o que acontece? Eu tenho menos chance de errar. No lugar do recrutador, isso é bom, porque aí você mesmo, eu estou dando o livre-arbítrio para você, você mesmo se elimina. Né? Agora, por outro lado, para a gente não é tão bom. Mas, por outro lado, também para o candidato é muito bom, porque ele tem mais tempo para se organizar, ele tem mais tempo para se planejar. Ele pode ficar mais à vontade no ambiente. Ele pode ficar mais à vontade, ele não vai ter aquela questão de muita gente olhando para ele no mesmo ambiente, no mesmo momento, né? Um imprevisto de pegar um ônibus errado e chegar atrasado, quer dizer, a gente também ganha muita coisa com isso, né? Mas ela tem esses 2 lados, essas 2 faces. Tem os prós e os contras, né? Os prós e os contras, como tudo na vida, né? Não tem jeito. E aí, uma das coisas que a gente... Uma das situações que tem sido muito boas para a gente, né? E aí eu falo no todo, com essa tendência, é porque a gente tem um lado de competências e habilidades que a gente precisa urgentemente construir. Isso é bom, porque a gente se obriga a aprender, a descobrir, a pesquisar, como você bem disse. Então, a gente não tem mais tempo para perder, porque o que está acontecendo agora, Milena? Eu tenho minha habilidade técnica, o professor Francisco tem habilidade técnica, o professor Alceni, que está aí, tem habilidade técnica, o professor Hilton tem a habilidade dele técnica, cada um no seu ramo, um é elétrica, o outro é informática, o outro é mecânica, ok. Mas aí agora a gente precisa, além dessa habilidade técnica, a gente precisa ter habilidade tecnológica. Ponto. Eu preciso ter. Então, a gente precisa, o engenheiro que está lá na fábrica e, de repente, ele olha, eu tenho uma videoconferência. Como é que eu faço? Eu tenho que aprender. Então, a gente não pode mais perder tempo nessa questão, porque se a gente estiver parado, aquele que mais vem preparado passa por cima da gente, né? É fato. Em qualquer profissão. E aí, as empresas começaram a ter um outro tipo de preocupação. Por quê? Porque eu tenho que avaliar a habilidade técnica desse profissional, eu tenho que avaliar a tecnológica, e aí, mas só que eu preciso, nessa situação, que esse profissional, nós, ainda por cima, tenhamos habilidades humanas. Então, olha só o que vem para o nosso lado. Não basta só eu ter a técnica, não basta só eu já começar a ter a tecnológica, eu tenho que ter habilidades humanas. E vou falar uma coisa muito... Eu fiquei assim... Eu tenho ficado muito espantada com isso. Porque as habilidades humanas que as empresas buscam, elas encontram dificuldades para encontrar pessoas que tenham essas habilidades. E aí você vai falar, Elidiane,
Que habilidades loucas são essas que nós não temos, ou que nós temos dificuldade de ter? E aí o mais espantoso é empatia, é criatividade, né? Senso de colaboração, respeito. Respeito, para mim, é a coisa que você já cresce tendo que aprender, tendo que saber. A gente não aprende a ter respeito na escola, é pai e mãe que ensina. Então, se eu... Isso, aí você para e pensa, isso é difícil de achar hoje no profissional? É difícil. E as empresas buscam isso. E o mais engraçado nessa questão toda é que é mais fácil você achar o profissional com habilidade técnica, com habilidade tecnológica, mas o profissional ele não tem esse senso de colaboração, ele não é criativo, ele não tem empatia pelo outro, pelo colega dele que está do lado dele, e o cara é um profissional. E eu até outro dia, eu falei uma coisa. Você está falando? Eu queria Pessoal, falar, Lídia. sim, o Jonas quer fazer uma pergunta. Isso aí que você está se referindo à forma de tratamento de pessoas com pessoas no local de trabalho, é lógico que tem pessoas que têm capacidade de profissionais, cada um na sua especialidade, é lógico, mas esse tal de relacionamento interpessoal, às vezes, fica a desejar. Não seria bom, assim, essas empresas, quase todas elas, implantar um tipo de até curso, como a pessoa lidar uma com a outra, principalmente com a chefia, para amenizar esses atritos aí de empatia, de ego muito elevado, entendeu? É uma sugestão, só um... Jonas, a sua pergunta é extremamente pertinente e a solução que você deu, muitas empresas têm buscado, por esse caminho mesmo, é ensinar esse cara a ter empatia, se pôr no lugar do outro, mas quando você falou da chefia, aí eu fiquei meio tensa, porque pelo incrível que isso possa parecer, uma boa parte dessa conduta indesejável vem de cima. Vem da própria chefia. Então, a chefia, o líder, o que é a liderança, né? É você influenciar o outro. É você ser o exemplo para outros. E, na maioria das vezes, essa criatura não dá esse exemplo. É essa criatura que precisa reaprender, né? Porque em algum momento ela aprendeu. Eu acho que ela precisa reaprender. E as empresas têm feito isso. Quando eu encontro um profissional muito bom nas habilidades técnicas e profissionais, né? E eu vejo que ali ele começou a trabalhar, mas ele tem ali não que seja uma má conduta, mas às vezes até o cara não consegue interagir, é dele, ele não consegue ter um relacionamento com a equipe tranquilo, bom. O que acontece? Vamos ajudar esse cara, vamos ajudar esse colaborador. Vamos treinar, vamos fazer. Por quê? Porque eu não quero perder esse profissional. Eu não vou perder esse profissional. Mas eu quero ele perto de mim. Eu quero ele aqui, mas ele precisa me ajudar. E tem se feito isso, né? Muitas empresas têm feito isso e tem dado muito certo, tem sido muito positivo. Porque o que a gente vê é que, às vezes, esse é uma questão pequena. Sabe? É uma questão mínima de resolver. É uma questão fácil de resolver. Né? Por isso que esse contato, esse contato ainda pessoal na entrevista, ela não pode ser descartada. Ela, em algum momento, ela vai ter que acontecer. Né? Embora isso não é uma regra. Tem empresas que estão optando por contratar sem um mínimo contato presencial. Totalmente online. Exato, totalmente online, 100% online. Mas correndo o risco, por quê? Porque o processo, tanto de admissão quanto de demissão, ele é caro, ele custa caro para a empresa. Só que a empresa prefere correr esse risco. Ok, tudo certo. Né? Então, assim, é difícil encontrar essas habilidades humanas
hoje em dia, nos profissionais. Não é impossível. A gente precisa exercitar muito essa questão, né? De pensar, de respeitar, de se pôr, do relacionamento interpessoal. A gente precisa se relacionar. A transformação digital, ela está aí, mas ela não pode fazer com que a gente se desligue do lado humano, do nosso lado humano, né? A gente precisa ter esse lado ainda muito, muito forte na gente. Porque senão depois a gente não consegue fazer o restante. A gente não consegue andar, caminhar. Então, aí a gente começa aqui com as redes sociais e o mercado de trabalho. Bom, o brasileiro é o segundo colocado em redes sociais. Ponto. Nós passamos, eu vou projetar aqui com vocês, para vocês acompanharem. Bom, aí cheguei. E aí, o que acontece? A gente passa cerca de 9 horas conectado nesse amigo aqui. A gente passa quase 9 horas conectado. E aí a gente acessa tudo. Notícia boa, notícia ruim, rede social, lê jornal, e faz entrevista, faz tudo. Então, o IBGE diz que 69% da nossa população ficou online. Está online, está conectado. Então, por que a gente não vai usar isso a nosso favor? Vamos usar. Vamos usar em tudo que é possível, sendo e tendo coerência, limites, né? Como nós falamos no início, bom senso, mas a gente precisa usar. É uma grande ferramenta, né? Só que aí a gente também precisa ter muito cuidado, a gente candidato, tá? Por quê? Porque eu, recrutadora, eu vou olhar sua rede social. E eu não vou olhar só o seu LinkedIn. Porque o LinkedIn é a rede social mais querida dos recrutadores. Porque é uma rede diretamente profissional, né? Você posta lá a sua foto de perfil, uma foto séria, você posta as suas coisas no seu trabalho, né? O que você está buscando no trabalho, cursos que você fez, o livro que você leu, né? A peça de teatro que você assistiu. Mas no Facebook, que é a sua rede social, você coloca a festa que eu fui. E eu vou olhar o seu Facebook. Eu vou olhar o seu Instagram. Eu vou olhar o seu Twitter. Por que isso? O que é compartilhado, o que é comentado, né? E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, para que a gente não fuja aí da linha do respeito, né? Que a gente não abuse muito dessa questão. Exatamente, professora. Exatamente, Pena. Oi. Alguém? Posso fazer um comentário aí, uma pergunta? Pois não. Como fica a questão das redes sociais nessa época de polarização, onde o candidato se manifesta politicamente nas redes sociais? Isso aí influencia em alguma coisa? Influencia total, Luiz. Total. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento muito quente, né? Vamos dizer assim, nas redes sociais, muito intenso. As pessoas estão, ao meu modo, às vezes, perdendo a mão, e aí eu volto a falar em limite e respeito, né? Porque a minha rede social, ela é minha, eu tenho o direito de postar aquilo que eu quero, a princípio sim, desde que eu respeite o outro, desde que eu não ofenda o outro, né? E ao mesmo tempo o contrário, você tem o direito de ir na minha rede social, comentar? Tem, desde que você não me ofenda, desde que você me respeite. E é esse limite que está sendo perdido. Agora, você colocar a sua opinião sobre a política, ok. Só tome cuidado para não ofender, para não cair nessa situação desconfortável, porque não é por aí, né? A gente está muito exposto, nós ficamos muito expostos na rede social. E tem gente até que fala, poxa, Elisiane, você quase não posta coisa, você quase não comenta nada. Eu uso a rede social, mas eu não sou uma pessoa de ficar conectada há muito tempo, né? Se isso é um defeito, eu acho que eu tenho, eu entro, olho, vejo o que está rolando e
e saio. Não sou muito de postar, porque eu gosto de me preservar, eu gosto de ter o meu anonimato para determinadas partes na minha vida e para evitar fadiga. E para evitar fadiga é justamente esse tipo de aborrecimento. Não quero ter. E a gente, hoje em dia, ainda tem um fator, que é a questão do fake news, né? Que, infelizmente, está em alta nas redes sociais. Então, a gente também tem que se policiar muito no que a gente compartilha, no que a gente posta, se é verídico, se não é, porque também é uma questão bem séria, né? Compartilhar aí o fake news é também bem sério. Muito. E o mercado de trabalho, Luiz, eu respondi sua pergunta. Não sei se eu fui clara. Não, respondeu sim. Ah, tá bem. Eu vejo as redes sociais como uma ferramenta muito boa, só que cabe a cada um saber usar. O mercado de trabalho está muito atento a isso. Para a gente, é uma rede social, a rede social é um negócio fantástico. Eu economizo grana para recrutar, eu vou atingir um número muito maior de profissionais que estejam disponíveis e dispostos a participar daquele processo, né? E, ao mesmo tempo, eu posso ser mais assertivo na escolha deles. Até pelo que nós já falamos, pelo que eu já falei um pouquinho atrás, em relação à quantidade, ao que eu posso aumentar de processos e de agilidade no meu tempo. Então, é uma ferramenta muito boa. E eu sou muito sincera, até um pouco tiete dessa questão, que é uma ferramenta muito boa para todos os lados. Para o meu lado, enquanto recrutadora, e para o meu lado, enquanto candidata. Basta saber usar. Basta ter bom senso. E a gente avalia a rede social? Sim, eu avalio rede social. Então, isso que a Milena falou é real. Eu vou ver os comentários do meu candidato, eu vou ver o perfil dele no LinkedIn, eu vou olhar se ele está falando mal de empresa que ele trabalhou, de chefe que ele trabalhou, eu vou olhar se tem erro de português no comentário dele. Eu não sou professora de português, mas eu vou olhar. Ele tem que saber se comunicar ali, né? Ele tem que ter esse cuidado, porque deixa eu compartilhar aqui o próximo com vocês. Elidiane, mas o meu Facebook é meu, é pessoal, não tem nada a ver com o trabalho. O trabalho é um LinkedIn. Meu amor, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, eu vou olhar o seu Facebook, sim. Eu vou olhar o seu Instagram, sim. E eu vou prestar atenção nessas questões. Eu preciso te conhecer, eu estou te contratando. Então, não adianta só eu olhar a sua parte profissional, porque nós, seres humanos, não dá para separar. Esse lado da Elidiane é profissional, esse lado da Elidiane é pessoal. Não dá. Não dá para ser assim. E não tem que ser assim. Né? Então, a gente avalia muito seriamente esses critérios. Então, ofensas religiosas, racismo, tudo isso a gente avalia. Eu estou falando só de 2 situações, mas todas essas situações relacionadas ao preconceito, né? A falta de respeito, a falta de ética. E nisso tudo, a gente avalia, porque eu não quero ter comigo um profissional que ele não respeita o próximo, ele não respeita a religião do próximo, ele não respeita a crença, a raça, né, a opção sexual do próximo. Isso eu não posso ter. Uma empresa formada de gente, uma empresa formada de pessoas, e pessoas de tudo que é tipo, de todas as esferas. Eu preciso ser muito cauteloso, coerente, criterioso com essa escolha. Eu tenho responsabilidade sobre essa escolha. Eu tenho. Então, eu preciso me munir de informações sobre essa pessoa. E aí a gente consegue, cortando rapidinho, a gente consegue usar esse lado positivo, né? Porque hoje em dia a pessoa vai ao mercado, ela posta praticamente tudo sobre o dia a dia e você consegue deixar claro para a gente como é essa pessoa, né? Que tipo de pessoa é, como é que ela se porta na frente de outras pessoas. Então, eu acho que esse lado é bem... A gente pode taxar como positivo
né, para essa questão do recrutamento? É muito positivo, Milena, e é uma questão de você. Não é que você vai ter que ser uma outra pessoa, que você vai ter que se esconder, que você vai ter que mentir, não é isso que a gente está falando. O que a gente quer é pensa. O seu ato, você é responsável pelo seu ato. Então pensa. Né? Às vezes as pessoas postam coisas sem noção. Sem noção no sentido de não perceber. Um exemplo, vou dar um exemplo muito corriqueiro. Né? Uma amiga da minha mãe postou ela postou uma foto que ela estava em frente à casa dela. Só que ela estava embaixo da placa com o nome da rua e, no fundo, o número da casa dela. Ou seja, ela postou o endereço dela para quem quiser. E aí? Quem está aí participando dessa rede social dela? Né? Você deixa a rede social aberta, todo mundo entra e sabe. E como é que descobre onde você mora? Você deu a informação. Onde trabalha. Onde trabalha. Você deu a informação ali. Né? E isso é muito preocupante, porque da mesma forma que a gente faz isso no automático, a gente faz outras coisas. Né? A gente posta outras coisas. Então, vamos postar? Sim, vamos. Vai parar de postar? Não, só tenha cuidado, só pense. É isso que eu falo. E é o tipo de... que agora já não é nem mais uma situação, é um conselho que eu dou para os meus sobrinhos, que eu dou para os meus pais. Né? Porque a gente, às vezes, não é aquela... estou feliz, não sei... Pumba, calma, analisa. Né? Preste atenção. Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Quem vai olhar, quem vai... através das redes sociais, a gente vê muita coisa. A gente vê hobby. Eu busco hobbies das pessoas. E onde eu busco isso? No Facebook. Porque no Facebook está lá. Se o cara saiu, se o cara fez exercício, atividade física, se ele faz atividade física, se ele está fazendo dieta. Porque você vai, está fazendo dieta, você posta o prato. Você vai para academia, você posta academia. Você vai subir, fazer uma trilha, você posta, ok, legal, eu vou lá buscar. Eu tenho que ir buscar. Né? Então, assim, é uma situação que eu preciso saber quem é o melhor candidato, e esse candidato vai me mostrar através da conduta dele, do gesto dele, da vida dele, se ele é o que melhor se encaixa para mim. Tá? Então, assim, o Facebook é um lugar que eu mais busco os hobbies, mas observo a postura das pessoas. E por quê? Porque está tudo ali. Está tudo de graça para mim. Eu nem faço muita força, não. Eu consigo isso, fácil. Né? Então, a gente tem a questão do Facebook, onde a gente procura os hobbies, as posturas. O LinkedIn, a gente procura muito a questão do networking, das relações ali, daquela pessoa em relação ao trabalho, né? Em relação ao currículo. Então, a gente já busca outro tipo de informação no LinkedIn, né? A conexão daquela pessoa, os treinamentos que ela está fazendo, se ela está postando alguma coisa em relação a algum curso, alguma qualificação nova. Então, o LinkedIn ainda é muito nosso queridinho nessa questão das habilidades profissionais, né? Das atividades profissionais. Ela é muito ainda, a gente busca muito, né? Eu coloquei essa frase aí no final dessa questão do LinkedIn, porque muitas pessoas, né, o importante não cancelar os seus sonhos profissionais por conta da pandemia. Porque muitas pessoas pararam. Vem a pandemia, só vou estudar quando acabar. Só que a gente pensou que ia acabar em 3 meses, passou para 6, 1 ano. E a gente já está aí, 1 ano e meio. E vai inteirar 2. Então, não dá mais para parar. Não dá mais para ficar esperando acabar para eu fazer o curso de, sei lá, né, de informática. Não dá para parar para eu fazer o curso de mecânica. Não dá mais. A gente tem que ir à luta. Né? A gente não sabe mais quanto tempo vai ficar. A gente não sabe o que vem pela frente. Então, a gente tem que se movimentar. A gente não pode congelar.
Eu sei que no primeiro momento ficou todo mundo desnorteado, todo mundo congelado. Mas depois, opa, vamos que vamos. A gente teve que se adaptar. Exatamente. O Twitter, como é uma rede social que a gente coloca comentários curtos e tal, a gente observa muito ali a opinião dos candidatos sobre um determinado assunto, sobre vários assuntos, né? Porque a gente acaba dando a nossa opinião sobre determinados assuntos, e aí a gente também consegue ver algumas preferências, alguns hábitos, né? Alguns traços da personalidade do candidato através dessa rede social. Então, a gente consegue ir assimilando muita coisa quando você busca ali o Twitter, quando você busca ali as redes sociais dessa pessoa, né? E o Instagram, que ele vem agora para a gente com... Deixa eu passar aqui. Oi. Apareceu, né? Instagram. Então, eu pesquisei em relação a isso e a gente tem 25% das pessoas tem Instagram, preferem o Instagram. 25% das pessoas é muita coisa. Então, isso quer dizer que 25% das pessoas postam no Instagram, né? Postam fotos, fazem comentários, curtem, né? E mostram ali suas preferências. Então, alguém disse eu e Rio, né? É bem por aí. E as pessoas usam muito essas ferramentas. E tem que usar, tá aí para usar, mas vamos tirar o melhor proveito que pudermos. Vamos voltar para a nossa vida profissional também, né? Vamos usar, e aí eu não estou falando mais da Elidiane recrutadora, mas eu estou falando da Elidiane candidata. Vamos usar enquanto candidato. Vamos postar aquilo que é legal. As empresas, se forem buscar na minha rede, conhecer em relação, me conhecer, né? Conhecer em relação a mim. Então, assim, o Instagram, a gente ainda tem um outro dado aqui, ó, 89% das pessoas acompanham as postagens. Então, o que você coloca no Instagram, 89% da sua rede vê, busca. Então, é um alcance ainda maior que você tem ali de pessoas, né? Então, isso é muito rico se a gente souber aproveitar. Professora Milena, você usa Instagram? Você usa LinkedIn? Essas 4 redes, o que você usa? Eu uso muito Instagram e o Facebook. Hoje em dia, essas redes, elas não são simplesmente postar uma foto e comentar, né? A gente tem aí diversas opções de postagem dentro das redes. O Instagram eu consigo fazer uma live ao vivo. No Instagram eu consigo deixar um vídeo gravado. Eu consigo estar compartilhando uma informação com várias pessoas ao mesmo tempo, coisa que antigamente não dava para fazer. Antigamente, que eu digo, há um pouco tempo atrás, né? Não está tão distante disso. Mas cada dia aparece uma novidade. Ontem mesmo eu estava lendo uma informação sobre o WhatsApp. Agora é possível você tornar a velocidade do teu áudio um pouco maior. Você pode ouvir o áudio do WhatsApp 2 vezes mais rápido. Você pode ouvir o áudio 1 vez e meia mais rápida. Então, você consegue aí, cada dia, uma coisa nova, uma coisa diferente. E eu confesso que eu sou bem... gosto muito, né? Eu uso muito essas redes, mas é aquilo que você falou, a gente tenta sempre se policiar, né? Do que postar, do que comentar, de como comentar. Eu vou me contradizer, porque eu não sou muito adepta às redes sociais, né? Minha mãe fala assim, olha, curte minha foto. Ela me avisa para eu entrar no Facebook para curtir a foto dela. Porque às vezes passo muito batido nessas coisas, eu não sou muito de ficar. Tenho mudado assim, um pouco a minha postura, porque eu sei que é benéfico, né? Eu sei que é a tendência, eu sei que isso não vai retroagir mais e só vai para frente, só vai avançar. Então, eu tenho mudado muito, eu tenho buscado mais, eu tenho pesquisado mais, mas eu tenho feito uma triagem também, sabe? Meio que para não endoidecer e não adoecer. Então, isso eu não quero saber. Tchau. Isso eu não... eu tenho procurado
fazer das redes sociais uma coisa saudável, para mim. Bem, uma situação bem pessoal que eu estou relatando aqui. Para mim. Por quê? Porque eu não quero ficar sendo bombardeada de coisas que eu não quero saber. Então, eu tenho feito mesmo uma triagem em tudo que eu leio, em tudo que... Você falou muito bem, comentou das fake news, isso tem demais. Então, tem hora que você recebe um negócio que você fala, meu Deus, né? Será que é verdade? Aí vou eu buscar para saber se é, se não é. Então, tem coisas que eu defini. Não, isso eu não quero mesmo saber mais. Ponto. Né? Ah, mas você tá... a essa questão, em relação à questão das redes, quem é meu aluno sabe, tem me ajudado muito, principalmente o WhatsApp. Né? Hoje a gente consegue acessar o WhatsApp através do computador, que é o WhatsApp Web. Né? A gente consegue criar grupos com os alunos, que a comunicação ela fica muito mais rápida. Fazer entrevista com o WhatsApp. Exatamente. Né? Eu não falei aqui do WhatsApp, não citei o WhatsApp, mas é uma rede social valiosíssima. É riquíssima. Sim. Só que enlouquecedora. Às vezes eu chego em casa com 1000 mensagens, eu não dou conta de ler 1000 mensagens. Eu não dou conta. Muita coisa. É muita coisa. Então você tem que realmente filtrar. Tem que aproveitar e filtrar. Né? Fazer novas descobertas, tentar entrar nesse meio, interagir com essas situações, mas sem perder a calma, né? a serenidade para acompanhar isso tudo. Desculpa, eu te cortei. Não, era só isso mesmo. Essa questão de auxiliar a gente, né? A gente consegue hoje enviar um documento via WhatsApp, né? Na verdade, a gente faz praticamente tudo pelo celular, né? Hoje em dia, a gente praticamente não sai mais de casa. As contas são pagas pelo celular, você acessa o seu banco pelo celular, né? Você cria um documento. Então, assim, é como se já fosse uma parte do corpo da gente, praticamente. Você não sai mais sem o celular, você acessa a internet através da cozinha, né? Você vai em outro cômodo, você acessa a internet. Então, está tudo muito, muito ativo na questão do celular, na questão do nosso dia a dia, né? E a rede social, muito também. Outro dia eu estava rindo com uma amiga que ela falou assim, amiga, eu fui trabalhar, esqueci minha aliança de casamento. Esqueci em casa, fui trabalhar. Ah, mas eu estava no elevador, não vou voltar não, fui trabalhar. E outro dia eu me dei conta que eu esqueci o celular, eu já estava na metade do caminho, eu voltei para buscar. Rapidinho voltou. Sabe? Eu falei, cara, olha a gente enlouquece. A que ponto chegamos. Mas é real, é isso aí mesmo, porque você faz tudo pelo celular, você trabalha pelo celular. Então, né, virou uma parte nossa. Então, eu passo aqui para vocês uma frase, a gente já está chegando no final, acho que até me estendi um pouquinho do que foi acordado, peço desculpas por esses minutos excedentes, mas o impossível, ele não é um fato, ele é uma opinião, e opinião é muito pessoal, você absorve ou não, se você quiser. Então, eu peço que vocês façam uma reflexão sobre essa frase do Cortella, porque às vezes a gente deixa de ir para frente por causa da opinião de quem você nem se lembra mais. Quem não constrói nada, né? Então, o impossível, ele é possível, só depende da gente. Né? Então, eu sei que a nossa situação atual do nosso país não é das melhores para entrar no mercado de trabalho, para se manter no mercado de trabalho, todo mundo está muito preocupado com isso, né? E a gente tem visto aí mesmo as empresas, né? A situação das empresas também, mas não é impossível. A gente precisa fazer a nossa parte. Né? Eu tenho um ditado, nem sei, eu acho que é popular, deve ser, que eu sempre escutava minha avó dizer, e eu sigo. A vitória demora, mas vem. Mas não espera sentada. Sentada não dá para esperar. Então, mais uma vez eu quero agradecer a escola, né? A Escola Técnica do Rio de Janeiro, ETERJ, pela oportunidade, pelo convite. Eu sou muito grata pelo convite. Agradecer Milena por me receber, por me conduzir, né? Agradecer aos colegas que estão aqui, que foram, não, que são e serão sempre meus colegas queridos, prestigiando aqui essa palestra
Francisco, meu mestre Alceni, meu amigo Wilton, e se tem mais alguém que eu não vi, me perdoe, né? Mas eu quero de coração agradecer a todos a presença e muito obrigada. Antes de eu Espero que tenham agradecer, gostado. quero perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Alguém? Só agradecer mesmo, foi muito boa essa palestra aí, gente. Ai, que bom, Carol. Obrigada, Carol. Obrigada, Marcos. Eu gostei da palestra. Estão me ouvindo? Ô, Marcos. Estão me ouvindo? Sim, obrigada, Marcos. Saudade da senhora, professora. Uma saudade da senhora. Professor Francisco. Todo mundo dá... Lídia. Oi. É um prazer ouvir você, mesmo que seja numa palestra que a gente não possa conversar. Muita saudade, muita saudade. Ai, obrigada, meu amigo. Pega o Facebook dela, rapaz, é mais fácil de ligar. Ô, Milena. Oi, Obrigada, Só João. uma palavrinha rápida aqui, Elidiane. Parabéns pela palestra apresentada. Trabalhamos muitos anos juntos, né, Obrigada, lá, meu chefe. nas bancas lá do colégio, e a gente sempre fazia questão de você estar participando exatamente por toda essa habilidade que você tem. E só acrescentar algo aí nessa questão de tudo que foi abordado aí. Hoje a gente trabalha na empresa e uma das atribuições nossas é fazer visita técnica a clientes. E em razão da pandemia, muitas empresas restringiram isso. Então, grande parte das reuniões mesmo são feitas aí via Zoom, via Meet, via os aplicativos aí da internet, justamente em razão desse distanciamento aí, desse cuidado, né, que as empresas estão tendo para acessar o parque industrial para a visita técnica. E as empresas que assim permitem, você tem que apresentar lá um dia antes o PCR, né, negativo para você poder acessar lá o site. Né? Então, por aí mesmo, acho que é uma realidade. Eu quero também lembrar aqui, e quando iniciou a pandemia, que você falou que a gente precisa em algum momento se reinventar, né? E eu confesso que em um primeiro momento, né, quando a gente a escola teve que se reinventar naquele momento e botar a plataforma, e foi 15 dias ali cravados para todo mundo poder criar a ambientação, né, e a habilidade de manusear. E em 15 dias nós tivemos que nos reinventar literalmente, né, em 15 dias. E isso acontece, né, e na vida profissional ela é assim, né. Então, os alunos que estão ouvindo aí, isso são assim, não sei se seriam os percalços ou os problemas que vão se apresentando, e a gente a cada instante tem que se reinventar mesmo para poder se manter no mercado de trabalho, e é assim que funciona. Parabéns aí, Lidiane, mais uma vez, Deus abençoe. Muito obrigada. A família, todos aí, ok? Um abraço. Eu queria, Milena, eu tenho ainda algum tempinho? Eu queria responder uma pergunta aqui do Lucas. O Lucas perguntou se eu tivesse que escolher um candidato para uma empresa, como seria o candidato perfeito para mim? Lucas, não existe. Vamos partir desse princípio. Esse candidato perfeito não existe, nós somos seres humanos e a gente é passivo a erro. Mas dependendo da vaga, eu ia observar para escolher o que mais tivesse a ver, o que mais tivesse interação, o que mais tivesse tanto pessoal quanto profissional para aquela vaga, tá? Então, a gente não tem que ser perfeito, a gente tem que fazer o melhor. Eu acho que é por aí. E o que eu espero de um bom candidato é a segunda pergunta do Lucas.